Não existe nada mais importante em qualquer democracia no mundo do que a liberdade de expressão. Toda a ditadura, antes de ser implementada, ela tem como primeira ação a censura. Elon Musk diz que o X teria que fingir que suspensões de contas determinadas por Moraes eram violações aos termos de uso da plataforma. E aqui, o ministro Alexandre de Moraes está mandando censurar as contas de parlamentares e grandes jornalistas. Espera um pouco. Algum tempo atrás, no governo Bolsonaro, a mídia chapa branca falava que ele estava lutando pela censura e contra a liberdade de expressão e o direito da imprensa. Mas nesse momento nós temos uma ação que foi tomada por ordem judicial de um ministro da mais alta corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão e a censura de contas de parlamentares, o que fere a independência entre os poderes e também de jornalistas. Até quando a imprensa vai simplesmente ficar calada diante da gravidade do que aconteceu? Como é que nós estamos falando essas aqui, denúncias dele, deputado? são denúncias extremamente graves. Nós estamos falando aqui de uma das maiores plataformas de redes sociais do planeta, que tem como norte em suas políticas justamente a liberdade de expressão. Então, como que nós hoje, não há condição de democracia desenvolvida como é o Brasil, somos aqui bombardeados com escândalos de censura? Nós estamos prestes a entrar em uma ditadura, conforme o que está sendo denunciado. E ele tuitou mais o seguinte: este juiz, no caso Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar o nosso escritório lá. E aqui eu achei simplesmente brilhante o que ele colocou, Fernando. Ele colocou o seguinte: But principles matter more than profit. Ou seja, mas os princípios importam mais do que o lucro. Ele está falando que está prestes a abrir mão de um dos mercados mais lucrativos do planeta, que é o mercado brasileiro, porque os princípios estão acima do lucro. E que princípios são esses? Os princípios, por exemplo, da liberdade de expressão, que é um direito humano fundamental. Eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, tenho o dever de defender a liberdade de expressão. Elon Musk segue. Chama Moraes de ditador brutal e diz que funcionários da X no Brasil estão sob ameaça de prisão. Ele até agora não trouxe, Fernanda, à tona todas essas denúncias que serão feitas e que ele tem todo o controle como chefe e administrador do X, antigo Twitter, justamente porque os funcionários dele do Brasil estão sendo ameaçados de prisão. Nós estamos falando do que existe de mais grave de postura a ser tomada contra alguém que apenas está falando, apenas está exercendo o seu direito humano básico, a liberdade de expressão. Então, o que está acontecendo no Brasil é da mais extrema gravidade e é simplesmente uma vergonha que tantos jornalistas, a grande mídia, tente colocar panos quentes nisso. E que, inclusive, o Elon Musk deu exemplo quando ele falou que os princípios são mais importantes do que o lucro. Porque o que está em risco aqui não é uma questão de você ser de direita ou você ser de esquerda. É uma questão de você defender o que existe de mais básico de ser humano, que é você defender o direito do outro de poder falar. Eu posso discordar do que você fala, mas eu sempre irei defender o seu direito de fala. Comissão do Senado aprova requerimento para ouvir Elon Musk e Michael Schellenberg. Eles serão ouvidos pelo Senado Federal. Senado este que é responsável por fiscalizar o Poder Judiciário, por fiscalizar o que estão fazendo os ministros do STF. Inclusive, o ministro Alexandre, colocou o Elon Musk lá no inquérito das fake news. Por que ele não colocou a Mind no inquérito das fake news? Por que o ministro Alexandre de Moraes, eu como parlamentar mineiro sou obrigado a falar, não colocou a Choquei, que é responsável pela morte de uma jovem de Araguari? Então me vem esse sujeito covarde, chamado Rodrigo Pacheco, e fala o quê? Notícia da Carta Capital, de hoje também. Regular as redes sociais é inevitável, diz Pacheco em meio à campanha de Musk contra o STF. É sério isso? Uma das redes sociais de maior liberdade de expressão do mundo é que estaria ameaçando a nossa democracia e não as ações arbitrárias do Alexandre de Moraes? É esse sujeito covarde e abjeto que quer ser governador de Minas Gerais? Ô Pacheco,
Todos nós da política sabemos que você já está articulando para tentar chegar ao governo. Como que você vai chegar? Como alguém que se acovarda? Você quer ser um representante democraticamente eleito sem defender o que existe de mais básico na democracia, que é a liberdade de expressão? Você deveria ter vergonha. A sua postura não envergonha apenas nós, mineiros, envergonha toda a população brasileira, porque você se acovarda, você não utiliza a sua posição de presidente do Senado para fazer valer o que existe de mais básico na nossa Constituição e nos diversos pactos de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, mas nós não nos calaremos. A gente sabe o que está em risco. A gente sabe que muitas vezes até a nossa própria liberdade está em risco, já que parlamentares já foram presos no Brasil por causa das ações totalmente arbitrárias adotadas por esse ministro. Mas quer saber de uma coisa? Nós não iremos nos calar. Eu digo que a nossa liberdade, Fernanda, é mais importante até mesmo do que a nossa própria vida. Você sabe por quê? É muito melhor morrer livre do que viver escravo. E nós não vamos ser escravos de um ditador togado. Essa é a palavra que eu tinha para falar hoje. Lembrando aqui, né, o número de mortes que nós temos no Brasil hoje do presidengue, o genocida. E obrigado pelo espaço, Fernanda. A direita vive em Minas Gerais.